Senhora Ministra, senhores ministros, na ordem da pauta para continuidade de julgamento, apregou a ação direta em constitucionalidade 7942 da relatoria do ministro Luiz Fux e a reclamação 92.644 da relatoria do ministro Cristiano Zanin. Apenas à guisa de brevíssima rememoração, na ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do eminente ministro Luiz Fux, que agora apregou para julgamento, o requerente é o Partido Social Democrático, PSD, Diretório Nacional, sendo que após o voto do ministro Luiz Fux, relator, e do voto da ministra Carmen Lúcia, no que foi acompanhada em plenário virtual pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli, Edson Fachin e do voto do ministro Alexandre de Moraes, que acompanhava a divergência e votava no sentido de que as eleições a serem realizadas fossem eleições diretas, o processo no plenário virtual foi destacado. E na sessão de ontem, após o voto do ministro relator Luiz Fux e do voto do ministro Cristiano Zanin, o julgamento foi suspenso. No voto de ontem, Sua Excelência, o relator, ministro Luiz Fux, propunha a conversão do julgamento do referendo da medida cautelar em julgamento definitivo do mérito e julgava parcialmente procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade da expressão nominal aberta, constante do artigo 11, caput da Lei Complementar 229/2026 do Estado do Rio de Janeiro, para assinalar o prazo de 24 horas para desincompatibilização e determinar a modalidade de votação indireta com voto secreto, e do voto do ministro Cristiano Zanin, que acompanhava o relator na conversão do julgamento do referendo em julgamento definitivo de mérito, julgava parcialmente procedente a ação direta para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1º da Lei Complementar 229/2026 do Estado do Rio de Janeiro, para esclarecer que seus dispositivos não se aplicam a casos de eleições decorrentes de dupla vacância por causa eleitoral, inclusive em relação à decorrente da renúncia do ex-governador Cláudio Castro, ocorrida em 23 de março de 2026, e acompanhava o relator julgando constitucional o artigo 5º da Lei Complementar 229/2026, que trata do prazo de desincompatibilização, e julgava inconstitucional o artigo 11, caput da Lei Complementar 229/2026 do Estado do Rio de Janeiro, por entender que há necessidade de votação aberta para essa hipótese de eleição indireta. Quando for o caso, o julgamento foi suspenso. Isto na ADI. E na reclamação, na sessão de ontem, após o voto do ministro Cristiano Zanin, relator, que propunha a conversão do julgamento do referendo de medida cautelar em julgamento definitivo, confirmava a liminar concedida, julgava procedente a reclamação, conforme requerido na petição inicial, para cassar os atos impugnados na parte em que determinar a ocorrência de eleição indireta e para afastar a realização de eleições indiretas para os cargos majoritários no Estado do Rio de Janeiro, governador e vice-governador, no caso decorrente de dupla vacância, ora constatada, e após o voto do ministro Luiz Fux, que reconhecia a legitimidade de causa do reclamante e a falta de interesse jurídico, e se vencido, julgava improcedente a reclamação, o julgamento foi suspenso. Portanto, retomamos hoje com o voto de Sua Excelência, prosseguindo, portanto, a votação, eminente ministro Flávio Dino. Senhor presidente, minhas saudações e homenagens, do mesmo modo aos estimados colegas desse plenário, minhas homenagens também ao Procurador-Geral da República e à Advocacia, em ambos os casos, inclusive, os cumprimentos pelas belas e imprescindíveis sustentações orais ontem proferidas. Saúdo todas as senhoras e senhores, os que nos honram com suas companhias, especialmente as crianças da escola que aqui
estão presentes. E, presidente, eu, como de hábito, estou habilitado a proferir um longo voto em ambas as matérias, tanto em relação à ADI quanto em relação à reclamação. Mas, com a permissão de Vossa Excelência, vou fazer 2 ou 3 observações para explicar uma atitude, uma decisão. Em primeiro lugar, presidente, Vossa Excelência há poucos dias comentava, quando nós finalizávamos um dos julgamentos, e em tom, ao mesmo tempo, de lamento e de blague, dizia que todo julgamento aqui era complexo. E, de fato, porque se não fosse, não estaria aqui. Este, em particular, é muito complexo. Muito complexo, em primeiro lugar, pela altíssima qualidade dos votos dos eminentes relatores. Tanto o estimado ministro Fux, juiz de carreira, com longa experiência em colegiados, desde o Estado do Rio até o STJ, e aqui, claro, soube apresentar o seu ponto de vista a partir de uma metodologia científica adequada. E, Sua Excelência, o ministro Fux, tem a minha estima, a minha admiração, inclusive porque ele lida com as divergências, que são naturais na vida e no colegiado, com muita compreensão. Do mesmo modo, o ministro Zanin, que agora está no lugar certo. Eu sei que ele foi um advogado, ministro Toffoli, muito bem sucedido, mas ele tem alma de juiz, tem cara de juiz. O Zanin, de fato, tem essa capacidade de sintetizar e de apresentar as várias visões que competem ao magistrado e, portanto, também o homenageio pela qualidade do voto. Mas há uma outra questão. O Tribunal Superior Eleitoral é um construto cultural brasileiro dos mais bem-sucedidos no mundo. Quem acompanha a eleição nos Estados Unidos da América sabe do que eu estou falando. Como que a arte e o intelecto dos brasileiros e brasileiras, há praticamente 100 anos, produzimos todos a justiça eleitoral, que tem a sua força, inclusive, do fato de ser presidido por um membro do Supremo. Hoje, para nosso orgulho e honra, a eminente ministra e professora de todos nós, Carmen Lúcia. Sem o TSE não existe democracia, e sem democracia não existe a chance para os desvalidos, os frágeis, os mais pobres. One man, one vote é justiça social. Não há possibilidade do constitucionalismo social prevalecer sem o sufrágio universal e, portanto, sem eleições livres, periódicas, protegidas e coordenadas pela Justiça Eleitoral. Portanto, o Supremo Tribunal Federal tem inscrito na sua tradição o zelo pelo prestígio do TSE. É da nossa tradição. E hoje estão lá 3 colegas nossos, tanto a ministra Carmen, que já mencionei, quanto o ministro Cássio e o ministro André. Esse julgamento é difícil também, presidente, por conta do espaço e do tempo. Ontem, tanto o ministro Zanin quanto o ministro Fux aludiram ao Rio de Janeiro. E aludiram a fatores reais, institucionais, da maior relevância. Fatores que fazem com que haja uma perplexidade nacional com atipicidades que fizeram com que, sob a relatoria de Vossa Excelência, ministro Fachin, na chamada DPF das favelas, a DPF 635, pontos fundamentais que afligem 17 milhões de brasileiros e brasileiras tenham sido aqui declarados como um estado de coisas inconstitucional. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar do carinho, do respeito e do cuidado que todos nós temos com o Rio de Janeiro. Pelas suas belezas naturais, pela sua cultura, pelas suas universidades, pela sua ciência e pelo seu povo honrado, honesto, trabalhador. Gilberto Gil, por todos nós, sintetizou: o Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo. Acho que essa é a síntese desse respeito que todos os brasileiros e brasileiras devotam a essa unidade federada. O tempo, presidente, também traz complexidade a esse julgamento. O Supremo, extremamente sobrecarregado,
chamado a decidir os temas mais variados o tempo inteiro, com uma circunstância. Quando o Supremo julga a favor de alguém, este alguém comemora porque os seus direitos foram reconhecidos. Há júbilo em relação aos seus direitos. Quase nunca há um destaque ao cumprimento do tribunal quanto aos seus deveres. E é justo que assim seja. Quando o tribunal acerta, cumpriu o seu dever. Mas quando a parte se sente prejudicada, eminente decano Gilmar, ministro Alexandre, a parte reage irada contra o tribunal, porque aí negou os direitos daquele segmento social, econômico ou a cidadania. Isso demanda uma virtude inerente à função judicante, de modo ainda mais pronunciado. Evitar julgamentos de afogadilho, reforçar a prudência, a cautela, o recato e a reflexão quanto a esses temas que nos são aqui submetidos. Essas são as razões, presidente, sumariamente, pela qual eu analisei esses dias todos. Isso aqui são os julgamentos, os acórdãos, as ADIs, os precedentes vinculantes, o julgamento no TSE. E, realmente, do ponto de vista jurídico, nós temos uma encruzilhada, como se verificou aqui. Encruzilhada que não foi causada pelo TSE. O julgamento foi muito bem conduzido pela nossa colega decana e presidente do TSE. Só que aconteceu um evento no meio do julgamento. Um evento que gerou um fato novo. E este fato novo está representado na ata, na certidão. A ministra relatora já não estava lá. Havia outros ministros que não participaram. Houve um reajuste de voto. Os colegas que restaram vencidos, o ministro André e o ministro Cássio, eles estavam vencidos numa posição de 5-2. Então, é difícil mesmo o deslinde desse julgamento com uma renúncia no dia ou na véspera. Por tudo isso, presidente, eu, como disse, me preparei para o julgamento, eu estudo todos os casos com muito cuidado, mas considero que, com essas premissas, a melhor solução deferente ao prestígio da Justiça Eleitoral é nós aguardarmos a consumação do julgamento. Por quê? A ministra Carmen ontem disse com muita exatidão. O acórdão não foi publicado. Nós não temos os votos aqui. Nós não temos. Nem ela tem. Nós não temos. Eu, disciplinadamente, fui assistir ao julgamento na TV Justiça. Mas, obviamente, eu não posso votar com base na TV Justiça. Nós votamos, professor Gonê, com base nos autos. Então, essas foram as razões, presidente, que, com uma noite de reflexão, eu resolvi, em vez de votar, com esta condição de que, na minha perspectiva, a publicação do acórdão pelo TSE vai elucidar até pontos que nós estamos aqui a controverter, porque, afinal, nós não teremos a certidão, nós teremos os votos, nós vamos ter o acórdão, a ementa. É que eu resolvi, nesse caso, de modo muito excepcional, pedir vista de ambos os processos. Pedir vista para aguardar a publicação do acórdão, e até consulta a eminente presidente do TSE, se há algum tipo, eu sei que é difícil, eu sei que é uma pergunta que Vossa Excelência não pode responder de plano, porque é um colegiado, né? Mas, com a publicação, presidente, eu, particularmente, me sinto mais apto a votar. Porque, como disse, nós temos, do ponto de vista jurídico, um problema a resolver, um problema de ordem dogmática, em face do precedente vinculante do plenário, que não é a minha posição, pessoal, mas eu acredito que o bom sistema de precedentes é aquele que a gente obedece discordando dele. Então, como nós temos aqui uma ADI que distinguiu, vencido o ministro Alexandre, causas eleitorais e causas não eleitorais, eu creio que o TSE pode examinar isso e facilitar
a solução dessa controvérsia tão aguda como mencionei. De modo, presidente, que eu realmente peço vênia a Vossa Excelência e aos nobres pares para, nesse caso, de modo excepcionalíssimo, pedir vista tanto da reclamação quanto da ADI, e me comprometo a trazer os autos tão logo haja a publicação do acórdão e a elucidação dessas situações a que fiz alusão. Ministro Flávio Dino, portanto, pede vista. Eu apenas indago Vossa Excelência, porque nesse período em que se aguarda a publicação do acórdão, continuará no pleno exercício das funções o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, apenas para Vossa Excelência eu entender a extensão do pedido de vista de Vossa Excelência. Presidente, eu me associo à observação de Vossa Excelência, inclusive pelo acento dado à palavra pleno, porque trata-se de um colega magistrado, chefe do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, que exerce transitoriamente, provisoriamente, o cargo de chefe do Poder Executivo, mas de modo pleno. Então, eu adiro a essa observação, como diria o ministro Cássio, que tem uma palavra que ele gosta muito, adiro a esta chega de Vossa Excelência, a esse adendo de Vossa Excelência. A chega deve uma coisa meio anos 50, eu creio que ele está nos ouvindo. Mas eu adiro, e seria isto até que haja a publicação do acórdão, ele permaneceria lá por mais algum tempo. Pois não. Presidente. Ministra Carmen Lúcia. Cumprimentando Vossa Excelência e todos os ministros, procurador-geral, senhoras e senhores advogadas e advogados, apenas para dizer que o ministro Antônio Carlos Ferreira, juiz muito diligente, desde o final da semana já tinha pedido, nós tivemos uma semana com recesso da Páscoa, e ele já tinha combinado com a gente de todos nós liberarmos para imediatamente publicar o acordo. Então, a depender desta circunstância, eu acho que posso dizer, o ministro André também está aqui, o ministro Cássio, participando por vídeo, que o nosso empenho é que seja o mais rápido possível, já era assim, antes mesmo de toda esta situação, vamos dizer, jurídico-processual que foi criada nos últimos dias. Então, só para dizer que deve, com alguma rapidez, acho que o ministro André e o ministro Cássio podem também dizer, com rapidez. E, portanto, nós encaminharíamos, se eu estou entendendo, a proposta de Vossa Excelência, ministro Flávio, imediatamente publicado, devolveria a matéria, sendo que, é bom que se diga, claro que publicado o acórdão, os advogados terão as vias recursais normais, inclusive no TSE, o que, inclusive, já teria antes, porque como ata é ato administrativo, nós temos centenas de decisões que nem cabe reclamação contra ato administrativo, mas poderia contra a decisão, na parte da decisão que mandava aplicar imediatamente, claro, impetrar mandado de segurança, que seria competência nossa. De toda sorte, só para dizer que a publicação deve ser em breve, considerando que o redator para o acórdão já, inclusive, combinou com a gente esse pleito mesmo de todo mundo encaminhar e que seria encaminhado com a maior urgência possível, presidente, preservando-se a competência, claro que eles podem fazer uso, advogadas e advogados podem fazer uso, só para esclarecimento do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, Obrigado, ministro Flávio e ministro André. Esse julgamento. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, eu gostaria de cumprimentar os esclarecimentos já trazidos, considerações feitas pela ministra Carmen Lúcia a propósito do valor sob maneira elevado da justiça eleitoral. Nós vimos muito recentemente os ataques a que foram submetidos os órgãos da justiça eleitoral pelo ex-presidente da República, pelo general-chefe do Ministério da Defesa, como se buscou, ministro Cássio, ministro André, ministra Carmen, atacar a justiça eleitoral, vulnerar a justiça eleitoral. E nós ficamos na sua defesa. Quem viu
as palavras do general Paulo Sérgio naquela fatídica reunião, dizendo que a partir do convite feito de maneira honesta pelo ministro Barroso, eles tinham acostado, ou usou uma linguagem deste tipo, e, portanto, invadido o espaço da justiça eleitoral, e, portanto, estamos dentro. Não há fraude, mas, obviamente, temos elementos para, daqui a pouco, dar golpe. Era disso que se cuidava. E o Brasil, os fatos vão se sucedendo e vão se sobrepondo, e as pessoas parecem que esquecem esses fenômenos. A justiça eleitoral é uma joia da República, uma construção a partir da Revolução de 30 e precisa ser preservada. E, claro, tem que se autopreservar. Daí as minhas observações ontem em relação ao processo, que, a meu ver, com todas as vênias e com todas as escusas, demorou demais. Demorou demais. E, claro, também temos que metrificar o pedido de vista em casos que tais, porque, do contrário, ele se transforma naquilo que o ministro Gilmar chamava de o perdido de vista. E, sobretudo, numa matéria que é evanescente, como é o próprio mandato, estamos vendo aqui. E tudo isto ocorrendo no Rio de Janeiro, que vive todas essas situações que certamente o povo do Rio não merecia. Eu fiquei pensando, que nos meus tempos de estudante escutava uma frase: pobre México, tão lejos de Deus, tão cerca dos Estados Unidos. Eu fico pensando se essa frase não poderia ser aplicada ao Rio de Janeiro. Tão lejos de Deus, tão cerca de milícias e outras coisas. Essa questão, portanto, é preciso ser vista também nesta perspectiva. Nesta perspectiva. De que nós estamos julgando o caso do Rio de Janeiro. E por isso que este caso demandava e demanda toda a atenção. Perplexidades processuais aqui deveriam ter sido escoimadas, claro. A própria discussão sobre eleições diretas ou indiretas, também me debrucei sobre os votos. O voto da relatora, isso não aparece, mandava fazer novas eleições, e assim sucessivamente nos vários votos. Depois isso aparece na ata. Mas era bom que o tribunal se debruçasse sobre essa questão e esclarecesse. Enquanto isso, subscreveria o pedido de vista ou a suspensão do processo, mas é preciso que a gente tenha este caso como um caso de escola. Neste momento em que o tribunal está passando por essa troca de guarda, ministro Toffoli, é fundamental que nós tenhamos esse senso de autopreservação, de preservação do TSE. Ele é árbitro, ele não pode ser envolvido nesse pugilismo político. É bom que tenhamos essa consciência. E que saibamos que essa joia da República precisa ser preservada. Não pode ser arrastada por esse aranzel, por essa confusão.
todos nós que lá estejamos temos que ter essa dimensão. É por isso, presidente, que inicialmente eu subscrevo as razões trazidas pelo ministro Dino. Entendo que Sua Excelência vai respeitar também o prazo de vista o mais breve possível, e é preciso que o TSE esclareça, publique o acórdão, receba os embargos, julgue-os com a maior celeridade possível, para que haja o devido encaminhamento. Nós estamos vivendo esses episódios a toda hora. O presidente da Assembleia do Rio de Janeiro preso. Conversava com o diretor-geral da Polícia Federal, que dizia que 32 ou 34 parlamentares da Assembleia recebem mesadas do jogo do bicho. Deus tenha piedade do Rio de Janeiro. É preciso... Isso não pode ser causa de decidir, claro, mas é preciso ter isso como leitmotiv. Nós discutamos aqui recentemente o tema sobre os territórios ocupados. Milhões de pessoas que vivem sob o jugo de milícias. E isso é cantado e contado em prosa e verso. É preciso que nós tenhamos essa dimensão. Nós estamos decidindo o caso do Rio de Janeiro. Com todas as suas peculiaridades. E por isso, este caso demandava todo o cuidado e o maior cuidado. Que houvesse já definição antecipada, desincompatibilização, cassação, e não essas perplexidades que nós estamos agora a verter aqui. De modo que eu quero apoiar também a posição trazida pelo ministro Flávio Dino e dizer da urgência de que esse tema seja devidamente encaminhado no âmbito do TSE, que essas dúvidas que estão aí matizadas, inclusive nas diversas atas, sejam, desde logo, escoimadas, que nós saibamos o que de fato o tribunal decidiu, para que o tema seja examinado aqui na reclamação. Nenhuma dúvida sobre o cabimento de reclamação contra decisão do TSE, diante de uma decisão com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ministro. Não, ministro Gilmar, agradeço a parte. Era só para também registrar que, ao meu ver, não há dúvida da competência do Supremo Tribunal Federal para analisar a matéria, até porque o tribunal tem competência para rever decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Ademais disso, o que foi trazido na petição inicial desta ação era uma situação em que se determinava a realização imediata de eleições indiretas. Então, a jurisdição do tribunal, ao meu ver, não pode ser questionada. Há que se respeitar as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, indiscutivelmente. Mas não podemos também colocar em xeque a competência do Supremo Tribunal Federal, seja para analisar recursos contra os acórdãos, seja para analisar reclamações em que haja, pelo menos, afirmação de violação de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Agradeço, ministro Gilmar. Era isso, presidente. Gostaria, portanto, de fazer essas notas. De fato,
este caso, ele assume a característica de uma gravidade ímpar, porque é do Rio de Janeiro que nós estamos tratando. Nós discutimos aqui, Vossa Excelência foi o condutor, o redator, o relator do caso da ADPF das favelas. E nós vimos a complexidade daquele caso. Chegamos a bom termo, mas, inclusive, esta ADPF foi muito utilizada e mal utilizada politicamente, culpando-se o tribunal por uma decisão que ele não deu, que era de proibir a polícia de subir os morros, como se dizia. Não houve nunca essa decisão, nem na sua liminar inicial e nem nos ajustes que se fizeram. Mas nós conseguimos construir uma solução extremamente relevante, que foi dizer de forma muito clara que é inconstitucional a ocupação de territórios por parte de bandos, milícias e coisas que tais. Que há uma obrigação de remoção desses obstáculos e dessas ocupações. Até porque, na petição inicial que tinha vindo desta ADPF, havia a impressão de que o problema, e eu tive a oportunidade de falar com Daniel Sarmento e com Admar Borges, os subscritores daquela peça, mas até isto, as pessoas se acostumam com as doenças, com as mazelas. E no Rio de Janeiro há pessoas que defendem a ocupação desses territórios por parte desses blocos, dessas milícias. E, portanto, a subida ao morro pela polícia é indevida, quando, na verdade, isso precisa ser explicitado e dizer não. No Estado de Direito não existem soberanos, a não ser o próprio Estado. Preciso deixar isso muito claro. Mas pedaço da elite, inclusive, justifica isto. E outro pedaço vinculado a esses grupelhos que contaminam a vida social de maneira perniciosa, lamentável. Ministro Gilmar, por favor. Vossa Excelência citou a questão da peculiaridade do Estado do Rio de Janeiro a ser julgado, e, obviamente, isso não é a questão jurídica a ser analisada, mas é importante termos em mente. E Vossa Excelência citou agora a questão da ADPF, que foi relatada pelo nosso presidente, o ministro Edson Fachin, e que, por sucessão, acabou ficando ao ministro Barroso, que, como se aposentou por substituição comigo. E essa questão da infiltração do crime organizado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, isso não é ficção, isso não é invenção, isso não é algo romanceado. Nós temos que lembrar, ministro Gilmar, eminente relator, ministro Zanin, que agora, há poucas semanas, a primeira turma julgou o caso importantíssimo do homicídio da ex-vereadora Marielle, do motorista Anderson, e da tentativa de homicídio da sua secretária, onde foram condenados um deputado federal do Rio de Janeiro, que havia sido estadual, um conselheiro do Tribunal de Contas, seu irmão, ligado à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e onde ficou comprovado a ligação política com as milícias de Rio das Pedras. A ligação das milícias de Rio das Pedras com membros da Alerj. Nós temos que lembrar, há não pouco tempo, na verdade, semana retrasada, o retorno da prisão do ex-presidente da Assembleia Legislativa, que havia sido preso por quê? Havia sido preso a pedido do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal,
por envolvimento com outro deputado estadual, TH Joias, por ligação com o Comando Vermelho. Então, de um lado, as milícias, do outro lado, o Comando Vermelho. E, presidente, ministra Carmen, ministros, a situação é tão anômala que, final do ano passado, em novembro, primeira prisão do presidente da Assembleia Legislativa e afastamento como presidente, imediatamente a Assembleia, e é algo que eu aqui já coloco, nós precisamos rever essa aplicação por simetria da possibilidade das Assembleias Legislativas liberarem as prisões realizadas de parlamentares estaduais, porque, diferentemente do Congresso Nacional, tanto Câmara quanto Senado, que sua grande maioria mantém a prisão, nenhuma Assembleia Legislativa mantém a prisão. Todas soltam imediatamente, independentemente da gravidade do crime. Essa simetria, num determinado momento, precisa ser reanalisada, mas o mais grave é que se vagou, presidente, a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e ficou vago até agora, porque mesmo preso, depois solto, afastado da presidência, não renunciou à presidência para manter o comando político. Nós não estaríamos aqui, o ministro André colocou a questão da linha sucessória, nós não estaríamos aqui discutindo a linha sucessória, o presidente do Tribunal de Justiça não teria assumido o governo se esse grupo, liderado pelo deputado Bacelar, que foi preso, solto pela Assembleia, cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral e preso novamente, se esse grupo liderado não tivesse mantido a presidência. Nós ficamos novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, quase abriu 6 meses sem presidente na Assembleia. O vice-presidente como interino. Se a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tivesse cumprido o seu dever e eleito um novo presidente, nós não estaríamos discutindo aqui a questão de linha sucessória. A isso se soma, e é importante a cronologia dos fatos, a essa vacância da presidência da Assembleia, se soma a renúncia no meio do julgamento. Porque aí sim, esse mesmo grupo manobra com fraude à legislação. O desvio de finalidade é patente, mas o importante aqui, presidente, colegas, é que nós não nos afastemos da ideia central de que o Supremo Tribunal Federal, a partir da DPF das favelas, do inquérito determinado pelo Supremo Tribunal Federal, inquérito esse que, além da prisão do presidente da Assembleia, já determinou a prisão de um desembargador federal, de um delegado federal, de um delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro e de 7 policiais militares, todos envolvidos nessa criminalidade organizada ligada a alguns membros da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, nós não podemos aqui descurar que tudo isso faz parte do mesmo esquema. Então, não se pode analisar o fato individual sem verificar tudo o que vem ocorrendo no Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Esse é um ponto importante, Vossa Excelência tocou num outro fato, e os fatos vão se sobrepondo e a gente se esquece. Eu me lembro da doutora Raquel Doge, sua antecessora no cargo, procurador Paulo Gonet, e o ministro Raul Jungmann lutando ingenuamente para federalizar o crime de Marielle Franco. Queria, ministro Flávio Dino, ambos, que o STJ... Por isso que há muitas contaminações, que o STJ
transferisse para a esfera da Polícia Federal aquela investigação. E qual foi a resposta? Inclusive, liderada pela bancada do Rio de Janeiro no STJ. Não, isso será uma depreciação para as instituições do Rio de Janeiro. É preciso que as coisas sejam chamadas pelo nome. Ministro Gilmar, já que Vossa Excelência citou meu nome, e eu já fundamentei, claro, o pedido de vista, mas acerca dessas circunstâncias todas, enalteci o Rio de Janeiro e a minha preocupação, o meu carinho de todos nós com esse Estado, mas, de fato, tudo quanto dito aqui, por todos praticamente, é único no Brasil. Não há nenhum outro Estado no Brasil, infelizmente, que tenha a situação do Rio. Governador número 1, não direi o nome, preso em 2017. Governador número 2, preso em 2018. Governador número 3, preso diversas vezes desde 2016. Governador número 4, preso em 2017. Governador número 5, preso em 2019. Aí vem um que sofreu impeachment e o outro que foi condenado agora pelo TSE por 5-2. Essa é a cadeia sucessória do Rio de Janeiro. Tribunal de Contas, Operação Quinto de Ouro, 2017, prendeu o TSE inteiro, menos um. Isso não aconteceu em lugar nenhum do Brasil. Alerj, já foi aludido aqui, caso Marielle, Alerj, presidente número 1, já até falecido, preso em 2017. Presidente número 2, preso em 2017. Deputados afastados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Qual outro Estado que acontece isto? Então, não dá para julgar burocraticamente, aqui no sentido comum da palavra, porque isto foi assentado pelo TSE. Quem sublinhou mais recentemente a gravidade desse quadro foi o TSE. Quem leu o acórdão, o voto da ministra Isabel Galotti, eu nunca vi coisa igual. Eu não posso nem dizer que é uma circunstância de manual, porque simplesmente nenhum doutrinador de direito eleitoral do Brasil cogitou na ocorrência daquilo lá, que está plasmado no acordo do TSE por 5-2, vencidos os insignes ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Outro deputado preso em 2025, mais outro preso em 2025, mais outro preso em 2020. Procurador-Geral de Justiça preso, Procurador-Geral do Estado preso. Esse é o suporte empírico que o TSE enfrentou. E qual é a razão, presidente, para adiantar a posição que Vossa Excelência vai me pedir logo em seguida? Qual é a razão do pedido de vista? Não é impedir o julgamento. Eu não faria isso. Eu sei distinguir bem o meu papel. E, claro, o que eu desejo é que o TSE disse, já aqui, reitera a ministra Carmen, o que eu quero é que nós tenhamos segurança para entender o que foi que o TSE julgou. Na hora que publica o acordo, pode haver, inclusive, recurso lá, esclarecer, e aí nós temos segurança para julgar. E é claro que, assim como o ministro Cássio fez, um dos pedidos de vista lá no TSE foi do ministro Cássio, e é um direito, como Vossa Excelência disse, e ele, tão logo cumpriu o prazo acordado com a presidente Carmen, ele devolveu a vista. Então, é claro que assim farei, presidente, assim que publicado, resolvido. Porque qual é a razão disto? Não é protelar. A razão é que nós temos um fato concreto em que houve um evento naturalístico, chamemos assim, no meio do julgamento, qual seja a renúncia. E este evento não foi apreciado, por quê? Porque a relatora já não estava lá. Essa é a razão do pedido de vista, para propiciar o TSE que deslinde a questão. Agora, Vossa Excelência concorda que a suspensão atinge o mesmo objetivo? Sim, mas como eu sou muito zeloso da minha dignidade, eu mantenho o pedido de vista,
porque eu só tenho uma palavra, eu não tenho duas. Por isso que eu falei da magnanimidade. Exatamente. É por magnanimidade com a minha biografia. Se eu estou assumindo o compromisso que na hora que o TSE julgar, é claro que eu trago o meu voto. Aliás, eu só quero que o TSE defina a causa foi eleitoral ou não eleitoral. Porque este plenário, repito, que não é a minha opinião, o precedente vinculante deste plenário não é a minha opinião pessoal. Minha opinião pessoal é outra. Mas, Vossa Excelência foi vencido, inclusive. Mas nós temos um precedente. Para aplicar o precedente, é preciso que a decisão do TSE seja nítida. E eu tenho certeza que a publicação do acórdão e a decisão do TSE vai trazer a nitidez para que o Supremo possa julgar. Essa é a razão, presidente, pela qual, assim como no TSE houve vários pedidos de vista, e houve esse alongamento que o ministro Gilmar alude. E a responsabilidade não é da presidente, ela não pode impedir ninguém de pedir vista. Então, assim como vários ministros pediram vista, é feito pedir vista para a solução de uma questão, vamos chamar assim, presidente, de prejudicialidade externa. Entre aspas, claro. Eu preciso entender, afinal, que quando houve a renúncia, a relatora já havia votado. Quando houve a renúncia, o redator do acórdão, o ministro Antônio Carlos, já havia votado. E essa é a razão pela qual a certidão de julgamento é obscura. Então, na hora que isto se elucidar, aí, claro, que eu devolverei prontamente para a conclusão do julgamento, com estas preocupações aqui. O Rio de Janeiro é essa dificuldade institucional. Então, não dá para julgar, né, ignorando os fatos que são tão pujantes e únicos, infelizmente únicos. Repito, Gilberto Gil, o Rio de Janeiro continua lindo, continua sendo, nada contra. Mas, institucionalmente, o povo do Rio tem essa perplexidade. E essa é a razão pela qual eu estou tendo cuidado com o julgamento. Disse aqui, em tempos como os que vivemos, uma virtude, num caso complexo, é a prudência, virtude cívica. Essa é a razão, presidente, pela qual mantenho a posição antes declinada. E agradeço a Vossa Excelência. Ministro Gilmar, para a vossa conclusão. Eu falei do caso Marielle, que, graças à intervenção federal no tema, foi elucidado. Intervenção federal que foi impedida de se fazer num dado momento. É bom que se remarque. O STJ não aceitou a transferência da matéria para a Justiça Federal. A federalização do caso. Porque isso traria uma má imagem, uma má nota para a Justiça do Rio. E o fato foi investigado no Rio de Janeiro, continua sendo investigado no Rio de Janeiro, e os resultados são conhecidos. Isso só muda quando o ministro Dino assume o Ministério da Justiça. Diga-se de passagem, por lá passou o juiz Moro, que não colocou prioridade na investigação do caso Marielle, por razões que o diabo Deus deve saber. O ministro Dino coloca essa questão, valendo-se da lei, valendo-se da competência da Constituição. Não precisa, para efeito do dispositivo constitucional, de pedir essa licença. A Polícia Federal tem competência originária para fazer esse tipo de investigação. Então, nós estamos falando de fatos da maior gravidade. Esse é o pano de fundo, esse é o leitmotiv, esse é o mosaico sobre o qual nós estamos discutindo essa questão. Obrigado, presidente. Obrigado, Vossa Excelência, obrigado às intervenções.
Ministro Cássio, entendi que Vossa Excelência irá adiantar o voto, é isto? Isso, senhor presidente, mas... Creio que antes disso, pelo horário, talvez façamos o intervalo e aí, após o intervalo, Vossa Excelência profere o voto, se Vossa Excelência estiver de acordo. De acordo, presidente. Ministro Fux, Vossa Excelência pediu a palavra? Senhor presidente, rapidamente, a solução que o Supremo adotar será a melhor solução. Mas eu sou carioca de nascença e eu verifiquei que houve uma manifestação de profundo descrédito em relação ao Rio de Janeiro de forma generalizada. E eu até acredito que muitos assim o fizeram porque ingressaram no Supremo Tribunal Federal em época posterior. Mas essa perplexidade ela não seria tão grande se colegas tivessem participado do julgamento do Mensalão, do julgamento da Lava Jato, desse julgamento agora do INSS e do Banco Master, porque os escândalos não são concentrados no estado do Rio de Janeiro. Então, e os políticos, há bons políticos no estado do Rio de Janeiro, que representam o estado na Câmara Federal, são excelentes políticos. De sorte que, se esses políticos tiverem que ir para o inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades. Muito bem, a sessão, portanto, está suspensa para o intervalo. Retornaremos com o voto do ministro Cássio. Gostaria de um esclarecimento, porque esse ponto é nodal. Como eu disse a Vossa Excelência, aliás, disse a todos aqui no começo, eu assisti o julgamento inteiro na TV Justiça. E estou compreendendo que Vossa Excelência, o ministro André e o ministro Cássio, não estão propriamente antecipando o voto aqui, estão antecipando o voto no TSE. Porque... Não, lá nós já votamos. Só que isso não está plasmado em lugar nenhum, mas enfim, estão antecipando o voto lá. Está nos votos que nós lançamos e que ainda não foram publicados. Por isso que eu esperei o pedido de vista. No julgamento que está na TV Justiça, que eu assisti inteiro, não há esse debate, né? Esse debate está sendo aqui pela via da reclamação, né? E da ADI, claro. E há um ponto que diz respeito ao que Vossa Excelência acabou de dizer, que eu acho que deve ser esclarecido no acórdão. Quando Vossa Excelência proclama a cassação do diploma, nos termos do voto da relatora, ministra Isabel, no meio da proclamação, há uma intervenção do ministro Antônio Carlos. Isso. E o ministro Antônio Carlos não fala em cassação de diploma, ele fala em cassação do mandato, que são institutos jurídicos, obviamente, distintos. E o ministro Antônio Carlos diz assim, neste caso, eu estou antecipando, porque já que a discussão no TSE foi antecipada para cá, eu estou antecipando... porque para ser coerente, né? Se a gente está discutindo aqui o que o TSE ainda vai debater, eu estou tentando ajudar para que o acórdão resolva essa contradição. A contradição que está no julgamento original. Quando o ministro Antônio Carlos fala em cassação do mandato, ele diz assim, não tem por que ter efeito imediato, algo assim, aí Vossa Excelência diz, de fato não tem por que perder o cargo porque ele renunciou. São debates, e isso eu acho importante, que até no acordo, ou quem sabe em vias de embargo de declaração, para permitir... já estará nos votos, que vai ser mais... eu estou pedindo, na verdade, por exemplo, porque nenhum de nós leu o voto inteiro. São institutos jurídicos distintos. Claro. E que têm uma incidência absolutamente diversa, porque uma coisa é cassar um diploma, outra coisa é cassar um mandato, que podem estar juntos ou não. O que o ministro Antônio Carlos fala lá, e acho que esclarecerá no voto escrito, ele fala em cassação do mandato. Porque, de fato, do ponto de vista da realidade fática, não tinha por que perder o mandato, porque o mandato não existia mais em razão da renúncia. Mas não houve, depois do voto da ministra Isabel, até aquele julgamento, claro que os votos escritos podem espelhar outra coisa, não houve o debate sobre cassação do diploma. E eu estou alertando que, do meu ponto de vista, claro, do meu voto vista,
só é possível votar com a elucidação dessa questão jurídica nodal. Afinal, que são coisas diferentes. Afinal, no acórdão, o tribunal considerou a perda de objeto ou a prejudicialidade em relação à cassação do mandato ou da cassação do diploma. Porque a certidão, que é a razão, por que isto está aqui? Isso está aqui não é porque houve uma precipitação das partes ou dos relatores, sei lá de quem for. Falei isso no começo da sessão. O processo está aqui porque nós temos uma contradição no registro do julgamento. E esta contradição, pela natureza do processo eleitoral, tinha um periculum in mora gritante. Claro, por que o periculum in mora é gritante? Porque o tempo não para, preclusão lógica. Evidentemente, se o julgamento é cumprido, nos termos em que aparentemente houve a enunciação, a essas alturas já teria ocorrido a eleição indireta. E nós teríamos uma situação fática jurídica muito pior. Muito pior. Eu gostaria de chamar a atenção a isto, porque nós teríamos, do ponto de vista da segurança jurídica, que foi aludida aqui, e da confiança nas instituições, uma situação ainda mais indefinida, porque nós teríamos a estas alturas um julgamento no TSE, cujo acórdão não foi publicado, decisões aqui, e um governador supostamente eleito pela Assembleia. Então, a situação seria, a meu ver, ainda mais precária do que a que, infelizmente, temos hoje. Então, à vista da frase que Vossa Excelência acabou de dizer, de que perda do cargo, enfim, rogar de Vossa Excelência que, quando houver a proclamação ou a publicação, enfim, deste acórdão, haja elucidação sobre o diploma, não sobre o mandato, porque o ministro Antônio Carlos, quando vota, ele alude, vota lá na sessão, né? Estou me referindo ao que ele falou lá, não que está escrito, porque eu não li ainda. Ele se referiu exclusivamente ao mandato e não ao diploma. E isso é definidor, como disse no começo, da consequência do meu voto, particularmente, que aguardarei, evidentemente, o desate, presidente, no TSE, porque eu não tenho realmente como votar, dada a situação, até que haja o resultado do TSE. Obrigado. Eu que agradeço a Vossa Excelência. E termino rapidamente, presidente, dizendo que, neste caso, examinando, portanto, o que foi examinado quanto às consequências objetivas da renúncia, que foi um dos pontos aqui, e o que foi decidido lá, eu estou considerando que não houve, não tenho provas, não tenho quadro que possa considerar que houve a renúncia como fraude e, portanto, com todas as vênias dos entendimentos contrários, eu estou também votando com a divergência do ministro relator, no sentido, agora, primeiro eu não conheceria da reclamação, mas superada o conhecimento, eu voto pela improcedência da reclamação, como disse, reiterando todos os meus cumprimentos, a generosidade do ministro Flávio Dino pela compreensão de que, com os votos dos colegas, eu antecipei não apenas considerações, mas o próprio voto. Agradeço a Vossa Excelência, presidente. Muito obrigado, ministro Carmen Lúcia. Indago os demais ministros se aguardam a devolução da vista. Depreendo que os demais aguardam. Portanto, proclamo o resultado provisório do julgamento. Na ação direta de inconstitucionalidade 7942 da relatoria de Sua Excelência, o ministro Luiz Fux, sendo requerente o Partido Social Democrático, PSD, Diretório Nacional, e na reclamação 92644 da relatoria de Sua Excelência, ministro Cristiano Zanin, sendo reclamante o Diretório Estadual do Partido Social Democrático, após o pregão dos processos, pediu vista dos autos o ministro Flávio Dino, que aguardará a publicação do acordo pelo TSE e a consequente elucidação definitiva dos temas ora controvertidos perante o Supremo Tribunal Federal. O tribunal explicita que até nova deliberação permanecerá no exercício do cargo
de governador do Estado do Rio de Janeiro, o excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado, com todos os poderes e prerrogativas inerentes à chefia do Poder Executivo. Anteciparam seus votos Sua Excelência o ministro André Mendonça, que na ADI 7942 acompanhava integralmente o voto do relator, ministro Luiz Fux, e na reclamação 92644 acolhia a preliminar de legitimidade ativa da parte reclamante, extinguindo o feito sem julgamento de mérito, e também reconhecia como ausente o interesse jurídico e, se vencido, julgava improcedente a reclamação, acompanhando assim a divergência aberta pelo ministro Luiz Fux. E de Sua Excelência o ministro Cássio Nunes Marques, que na ADI 7942 acompanhava integralmente o voto do relator, ministro Luiz Fux, na reclamação 92644, julgava improcedente a reclamação se superadas as preliminares suscitadas pelo relator, ministro Luiz Fux, e da ministra Carmen Lúcia, que na ADI 7942 acompanhava integralmente o voto do relator, ministro Luiz Fux, e na reclamação 92644 não conhecia da reclamação e, se vencida, acompanha a divergência do ministro Luiz Fux, os demais ministros aguardam a devolução da vista do ministro Flávio Dino. Indago se isso espelha com fidelidade, creio que sim, e, portanto, cumprida a finalidade desta sessão, declaro a presente sessão encerrada, não sem antes agradecer à senhora ministra, os senhores ministros, o senhor Procurador-Geral da República, advogados e advogadas, servidores e servidoras. Está encerrada a sessão. Terminou então essa sessão plenária da quinta-feira.